E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, antes de começar o vídeo, já me ajudem lá com o algoritmo, mas vamos lá, vamos falar de Jordan Peterson novamente. Estou aqui com o livro dele, a imagem da capa do livro dele, que é o 12 Regras para a Vida, e estou agora aqui conversando com vocês para falar do livro, porque muitas pessoas me pediram para fazer a leitura desse livro, para que eu fizesse alguma resenha, algum comentário, alguma coisa nesse sentido, alguma consideração. Bom, é o que estou fazendo no momento. Eu fiz a leitura do primeiro capítulo. O primeiro capítulo tem mais ou menos 70 páginas, de 448 páginas. Então, eu fiz a leitura do primeiro capítulo e vou comentar aqui com vocês o que eu senti do primeiro capítulo e do que se eu vou ou não proceder à leitura do restante. Bom, para começar, então, eu gostaria de começar de uma forma bem amistosa, falando do que eu senti que nesse primeiro capítulo ele fala que faz sentido e tem correspondência para com as evidências e o que ali de fato é significativo nesse primeiro capítulo da obra dele. Ele faz algumas considerações, que não são as considerações em relação ao elemento, a premissa geral e a premissa principal, que é a premissa evolutiva acerca das lagostas e de todo o histórico evolutivo delas, de como esse histórico evolutivo de 350 milhões de anos podem nos ensinar uma série de coisas e como que esse é algo que estaria presente até hoje, porque é muito antigo na história da vida e tudo. Enfim, não faz parte dessa premissa, dessa grande premissa, a premissa principal e geral do primeiro capítulo. O que ele fala que eu acho que que faz sentido. O que ele fala que faz sentido? É quando ele deixa claro que ele está o tempo todo também acompanhando os pacientes dele e não somente na perspectiva do que essas pessoas têm que fazer para poder ter uma vida mais satisfatória, uma vida com mais bem-estar psicológico, uma vida de certo modo mais feliz, mas o que as pessoas precisam fazer em relação também a. Ele coloca lá a alimentação, ele faz algumas considerações acerca de alimentação que são, eu sinto como razoáveis, considerações em relação ao sono, que os regimes de sono e como o sono é importante na nossa vida. Então, ele faz algumas considerações acerca de elementos aí práticos, elementos que dizem respeito à nossa saúde geral e que tem uma implicação muito forte para a nossa saúde mental. Então, nesse ponto, mas ele já faz isso no final, ele faz isso nas últimas 10, 15 páginas ou 20 páginas desse primeiro ensaio da primeira das grandes 12 regras para a vida. Então, são mais ou menos 70 páginas. Só no final, depois de você ler mais ou menos umas 60 páginas, que ele começa a falar desses aspectos que eu julgo como razoáveis e que correspondem às evidências. Aspectos assim bem concretos da rotina da pessoa, e alimentação, e como eu coloquei, a questão do sono e tudo. Então, e ele traz também a questão da ansiedade, uma coisa que ele fala sobre a ansiedade no final dos ciclos de feedback positivo, e que eles são perigosos e que podem fazer com que a pessoa fique se escondendo cada vez mais da vida, porque ela tendo uma ansiedade, ela pode, com essa ansiedade, tornar tudo pior se ela não enfrenta aquilo que causa ansiedade, aquilo que causa medo. Então, não enfrentando, ela é uma tendência de generalização, e espero que todos os psicólogos saibam disso. Se não sabe, alguém que lê, pelo menos aprenda lá. Com essa tendência de generalização, a pessoa, a partir do momento que ela não tem um enfrentamento com aquilo que causa medo e causa ansiedade, a tendência é começar essa ansiedade, o medo generalizado piorar e se generalizar ainda mais. Então, outra consideração também que faz sentido, tem correspondência com evidências e tudo, e caminhou muito bem. O problema é o que? Ele não caminha bem quando ele fala do que é o principal nesse primeiro capítulo, que é a questão das lagostas, a questão da perspectiva evolucionista que ele tenta trazer em relação a lagostas e fazer um paralelo e achar que existe uma continuidade aí com a espécie humana. É aí que ele escorrega e eu vou mostrar para vocês como é que se dá esse problema na argumentação dele, por que tem problemas. Então vamos com o Leonor Gonçalves, que é uma pesquisadora, professora da University College London. Então vamos lá. Leonor Gonçalves escreveu esse artigo aqui para o The Conversation, que é um site interessante, recomendo a vocês. Traz assim
perspectiva de diversos especialistas, e no caso a Leonor, ela é portuguesa, a formação dela é pela Universidade do Minho, em Portugal, no caso o doutorado, né, Universidade do Minho, e juntamente com o doutorado, que ela deve ter feito um doutorado de sanduíche aí com a Universidade de Helsinki. E a área de pesquisa dela é neurociência, estrutura cerebral da amígdala, que é uma estrutura importante aí para a questão da agressividade e da dor, e faz muito sentido ela escrever isso, porque inclusive a amígdala é importante na mediação da questão da agressividade, ela traz uma contribuição interessante para podermos vislumbrar esse primeiro capítulo, o capítulo introdutório dessa obra de Jordan Peterson. Eu traduzi então os trechos desse artigo dela que eu achei que são os mais relevantes para se falar do primeiro capítulo aqui da obra de Peterson. Ela diz assim: em relação à continuidade, há continuidade na evolução da mesma forma que há continuidade nas famílias. Seus avós continuam através de seus pais e esses continuam através de você. Nosso último ancestral comum com a lagosta foi um animal que existiu há 350 milhões de anos e foi o primeiro animal que desenvolveu um intestino. Este é o principal órgão que temos em comum e não a serotonina e definitivamente não o sistema nervoso. É o principal órgão que temos em comum então com a lagosta, gente, é o intestino, não é o sistema nervoso. Isso ela já deixa claro. Então, ela já vai defender o quê? Vai defender que não existe essa continuidade apregoada por Peterson. E ele apregou essa continuidade para tentar justificar hierarquias, tentar justificar desigualdade, tentar justificar uma sociedade dividida entre perdedores e vencedores, e que você tem que ser um vencedor, e que o livro dele está ali para alguma forma te ensinar a ser um vencedor. Um pouco um discurso que vai muito nesse sentido de uma perspectiva ideológica que inclusive não é a perspectiva que eu adoto e não é também a perspectiva de evidências, porque eu não sinto que existe evidência para sustentar essa perspectiva que ele tenta sustentar dessa forma. Então é mais uma perspectiva ideológica que tenta se ancorar em alguma coisa que não dá para se ancorar, porque simplesmente não faz sentido o que ele coloca, porque não há continuidade entre lagostas e seres humanos. É uma diferença colossal entre uma coisa e outra, em termos evolutivos mesmo. Ela continua: é verdade que a serotonina está presente em crustáceos como a lagosta e que está altamente ligada ao domínio e ao comportamento social agressivo. Quando as lagostas em movimento livre recebem ingestões de serotonina, elas adotam posturas agressivas semelhantes às exibidas por animais dominantes quando se aproximam de seus subordinados. No entanto, as estruturas nas quais a serotonina pode atuar são muito mais variadas em invertebrados com cérebros altamente complexos e estratificados, como répteis, pássaros e mamíferos, incluindo seres humanos. Então, o papel, né, no caso, ela está deixando claro aí, né, as estruturas nas quais a serotonina pode atuar nos animais que ela está enumerando aqui, que são muito diferentes das lagostas, são muito mais variadas. Não é somente como o Peterson tenta alegar. Se os sistemas nervosos fossem jogos de computador, artrópodes seriam como lagostas. Artrópodes como lagostas seriam cobras em um telefone celular de primeira geração e os vertebrados seriam um jogo de realidade aumentada. O que a realidade aumentada nos permite fazer e sentir é incomparável a um joguinho de cobrinha de celular de primeira geração. E os mecanismos por trás disso são muito mais complexos. Por exemplo, uma das estruturas cerebrais mais relevantes para o comportamento dominante é a amígdala. Ela é especialista, ela fez doutorado em amígdala, gente. É a amígdala, localizada no lobo temporal de primatas, incluindo humanos. Os artrópodes não têm amígdala. As lagostas não têm cérebro, apenas um aglomerado de terminações nervosas chamadas gânglios. Então já começa aí, né? Eles não têm nem cérebro, as lagostas não têm nem cérebro. O mesmo neurotransmissor pode ter efeitos contrastantes em diferentes organismos.
Enquanto níveis mais baixos de serotonina estão associados a níveis reduzidos de agressão em invertebrados como a lagosta, o oposto é verdadeiro em humanos. Isso acontece porque os baixos níveis de serotonina no cérebro tornam a comunicação entre a amígdala e os lobos frontais mais fraca, tornando mais difícil de controlar as respostas emocionais à raiva. Então, o efeito é até contrário. Ela está deixando claro isso. Então, não faz sentido ele tentar traçar uma continuidade para espécies tão distantes e para as quais existem até efeitos contrários em relação ao que ele alega. Além disso, o reino animal está repleto de exemplos de hierarquias, com o mais alto nível de organização observado em insetos. Eles estão tão próximos de nós quanto as lagostas. Eles também têm serotonina e sistema nervoso. No mundo das abelhas, a rainha é muito maior que os machos e a única fêmea fértil. Ela põe todos os ovos na colônia após ser fertilizada por vários machos. Após a temporada de reprodução, os machos são expulsos da colônia e morrem. Se optassem por organizar a sociedade dessa forma, entre aspas, natural, estaríamos bem com isso? Então ela está deixando claro o quê? Que não faz o menor sentido, porque inclusive se você quer pegar uma espécie próxima, mais próxima das lagostas do que de nós, que são as abelhas, tão próxima quanto as lagostas, que daria para tentar cravar uma continuidade aí também, não é possível, porque existe uma naturalidade ali, algo natural ali, que não seria nada desejável para o modo como vivemos, para a estruturação da vida humana, da vida em sociedades humanas. Então, a analogia dele, a tentativa de expressar uma continuidade entre lagostas e seres humanos, é completamente descabida. Seria descabida até mesmo se ele tentasse fazer uma aproximação entre chimpanzés e seres humanos, porque nós temos do lado os chimpanzés, que são muito beligerantes, e do outro lado nós temos os bonobos, que os dois são tão próximos da gente, têm a mesma proximidade da espécie humana, porém são duas espécies com comportamentos muito diferentes, com estruturações sociais muito diferentes. Enquanto os bonobos são muito mais pacíficos e resolvem muitas coisas através da sexualidade, da expressão sexual, e os chimpanzés resolvem muita coisa por meio de beligerância, por meio de guerra, por meio da agressividade. Então, iríamos querer fazer o quê? Uma aproximação de uma espécie e deixar a outra sem contemplação, e são espécies muito próximas. Inclusive, muitos primatologistas dizem que os seres humanos têm tanto características de bonobos como características de chimpanzés. Então não faz sentido achar que haveria uma continuidade do que os chimpanzés fazem, somente do que eles fazem para com a nossa espécie, nos esquecendo de uma outra espécie que tem comportamentos tão diferentes dos chimpanzés e que não faria sentido a gente escolher uma e preterir a outra espécie. Então, esse tipo de tentativa que ele faz é mais uma tentativa no sentido de justificar a escolha ideológica dele, a escolha ideológica por um tipo de sociedade, por um tipo de estruturação social, de papéis sociais, de papéis de gênero. É mais por aí. É a ideologia, o movimento ideológico dele fazendo um uso que não é um uso, na minha concepção, não é um uso honesto do que ele acredita que seja algo das ciências naturais ou como evidência científica. E aí eu coloco para você, coloco aqui pessoalmente para vocês, de que eu não tenho estimulação, não tenho estímulo, motivação para continuar a leitura. Ele é muito prolixo, ele ficou falando de lagosta 50 páginas, e, gente, não dou conta de uma leitura dessa maneira. Se vocês gostam, continuem, leiam, façam um bom proveito. Mas eu achei assim, perda de tempo. Eu acho que é perda de tempo. Então vocês digam aí nos comentários o que vocês sentem, se eu gostaria que eu continuasse a ler, se eu tentasse fazer a leitura agora do segundo capítulo para fazer um novo vídeo, mas eu não tenho a menor motivação para isso, confesso para vocês. Acho assim, com um furo enorme já no primeiro capítulo,
e isso para mim desqualifica completamente, não somente pela prolixidade, né, muito prolixo, mas também pelo equívoco sério, central, de início, na introdução do que o autor se pretende. Então é isso, meus queridos. Se puderem me ajudem a alimentar o algoritmo, dando like ou dislike, comentando, se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo. Obrigado, valeu, um abraço.